Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para louvar e bendizer o nome do Senhor. Hoje, no Salmo de número 4, nós vamos ver a postura de Davi em meio às suas lutas. Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumentos de corda. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tende misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor, Ele distingue para si os piedosos, o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Irmãos, nós estamos seguindo nestes dias uma série de devocionais no livro de Salmos. E o livro de Salmos, como já comentei com os irmãos de União de Vila Nova, ele é dividido em 5 livros. O primeiro livro começa no primeiro Salmo e vai até o Salmo de número 41. Este Salmo de número 4, ele traz o clamor de Davi e o contexto no qual ele foi escrito, segundo alguns comentaristas, é o mesmo contexto do Salmo de número 3, porque Davi havia sido perseguido pelo seu filho Absalão e devido a essa perseguição, Davi então foge de Jerusalém, pois Absalão tinha como meta tomar o reino e também levar a vida do pai a cabo. Então, para não ser morto, Davi, ele foge. E de onde ele está, ele clama a Deus. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. É interessante porque dentro deste contexto eu encontro a pensar quão difícil deve ser para um pai ter um filho como inimigo. Um filho que busca tanto tomar aquilo que Deus deu ao seu pai, quanto tirar a própria vida do pai. Esta angústia com certeza deveria estar o ferindo por dentro. Então ele clama a Deus, pedindo ao Senhor que ouça a sua oração. Responda a sua oração. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Ele lança a sua angústia, a coloca diante de Deus e pede a Deus que o responda, o Deus da sua justiça. Porque, segundo podemos perceber neste texto, nós vemos que Deus, ele é o Deus que julga corretamente todas as coisas, o Deus que é onisciente, que tem conhecimento de todas elas e faz o que é certo. E no que vai fazer, no que vai julgar, ele vai julgar corretamente e vai fazer justiça àquele que clama, pois segundo Davi, ele se sente como que injustiçado por aquilo que está acontecendo. Nós podemos apontar para a misericórdia de Deus, porque todos nós somos pecadores. O próprio rei Davi, ao escrever no Salmo, em um dos seus salmos, ele diz que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Diante deste quadro, nós entendemos que todos nós somos pecadores e somos justificados em Deus. Nós que esperamos e confiamos no Senhor, somos justificados em Cristo Jesus. Porém, a justiça que vem de Deus é aquela que justifica o homem. E assim o Senhor justificou. No livro de Mateus, capítulo de número 5, fala que bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. Pois Deus
é quem justifica. Então, Davi, ele clama a Deus, ele busca em Deus o socorro diante do momento em que ele está vivendo. Ele clama a Deus para que o Senhor atente para ele, o Deus que é a sua justiça. Na angústia me tens aliviado. E este momento, esta passagem é bastante interessante, porque quando nós falamos de angústia, falamos das dificuldades que nós vivemos, das provações, das tristezas, das investidas que muitas vezes parece que vão nos colocar em aperto, em tristeza profunda e que nós não conseguiremos sair daquele aperto e ficaremos atribulados. Entretanto, a confiança de Davi está no Senhor e mesmo que ele se encontre em aperto, ele confia em Deus e Deus então o traz para um lugar seguro e ele se sente aliviado. Mesmo em meio à tribulação, nós quando confiamos em Deus, quando nós lançamos em Deus, colocamos diante dele as nossas aflições, nós sabemos que Deus há de solucionar, que Deus há de fazer o melhor, porque sabemos que toda a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não podemos apagar isso diante dos nossos olhos, porque entendemos que todas as coisas vão de acordo com a sua vontade, porque em Deus nós movemos e nós existimos. Nós vivemos por meio dele, para ele e para a glória do seu santo nome. Quando nós clamamos a ele, sabemos que ele nos dará graça e nos fortalecerá, mesmo nesses momentos difíceis de angústia que nós nos encontramos. Mesmo que pareça que nós estamos em aperto, Deus alivia-nos a carga e nos dá a graça de aguardarmos, de esperarmos nele, de confiarmos nele, porque a nossa vitória está em o nome do Senhor. Então, o salmista, ao apresentar diante de Deus a sua queixa, ele confia que Deus está dando já a solução e mesmo em meio à tribulação, ele se sente aliviado, porque Deus o tem colocado como que em um lugar amplo. Deus o tem sustentado, Deus o tem fortalecido. E assim é a história de todo aquele que confia no Senhor. Quando nós não temos em quem confiar, nós nos desesperamos. A ansiedade toma conta de nós. Nós temos ouvido falar de tantas tribulações. Nós temos visto o aumento das enfermidades, o desespero das pessoas diante das situações que estão vivendo, diante da própria pandemia. Mas eu quero dizer para você, seja qual for o momento que você esteja vivendo, confia em Deus, descansa em Deus, espera em Deus, pois o Senhor, Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece as nossas dificuldades. E a nossa esperança está no Senhor. Ele então nos alivia a carga. Olhando para Mateus, capítulo de número 11, lá do verso 28 em diante, o Senhor Jesus nos diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando confiamos em Deus, vemos de Deus os benefícios e nele somos confortados. Porque, meus irmãos, não somos chamados somente para o presente, mas também para a eternidade. E assim devemos confiar em Deus. O salmista continua dizendo: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. E é interessante este contexto, porque ele entende justamente esta questão da aliança, da relação pactual de Deus para com o seu povo. E dentro deste preceito nós encontramos aqui a confiança de Davi na graça de Deus. Sim, na graça.
tem misericórdia de mim. Ele sabe que nele não há nada que possa satisfazer a vontade de Deus. Seja qual for a situação, todos nós somos merecedores da condenação por causa do pecado que habita em nós. Entretanto, Davi clama a Deus por sua misericórdia. Ele reconhece que em Deus há um favor imerecido. Ele reconhece que o Senhor é quem pode sustentar, é o Senhor quem o pode justificar, é o Senhor quem pode fortalecer, e isso tudo não porque nele há algo que seja bom, mas porque Deus é misericordioso e usa de misericórdia para com aquele que nele confia. Essa primeira parte do Salmo, ela é bastante interessante, nos chama a atenção, pois ela nos fala também da graça ofertada. Pois aqui ele fala: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós descobrimos que Deus ouve todas as orações. Todas as orações estão diante dele. E dele todas elas são conhecidas. Por isso, precisamos continuar clamando: tenha misericórdia de mim, ó Deus, e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornarão a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Ó homens, até quando tornarão a minha glória em vexame? A palavra glória aqui aponta justamente para o ser de Deus, mostrando que o homem tem deixado o Senhor, que é a fonte de água viva, e tem ido após as suas próprias concupiscências, fazendo ídolos conforme os desejos do seu coração. E aqui o que ele está tratando é justamente isso, deixando Deus, amando a vaidade e buscando a mentira, buscando os deuses de pedra, de barro, buscando aquele que tem ouvido e não ouve, que tem boca e não fala. Então o Senhor chama a atenção do povo, pois eles têm deixado a verdade de Deus e têm se levantado de maneira errônea, levantando contra o Senhor, levantando contra o seu ungido, no caso Davi aqui, conforme nós estamos lendo no Salmo. Mas é importante compreendermos que ainda nos nossos dias vemos as mesmas coisas. Os homens são amantes de si mesmos e vão atrás das suas próprias vaidades, criando ídolos conforme as suas próprias concupiscências. Irmãos, e não precisa tomar como entendimento que os ídolos são tão somente as imagens de escultura. Há muitas outras coisas que se tornam ídolos dentro de nós, que faz com que nós almejemos, que nós tributemos, que nós coloquemos em primeiro lugar, colocando antes de Deus. E é importante atentarmos para isso, para voltarmos ao Senhor e compreendermos a sua vontade, e compreendermos que somente a Ele devemos servir, prestar o nosso culto. Somente a Ele devemos levar o nosso louvor. Às vezes, as lutas vêm para nos corrigir, para nos trazer de volta à fonte das águas vivas, para nos trazer de volta ao Senhor. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Paulo vai usar esse mesmo texto lá em Romanos 1, onde ele diz que o homem amou muito mais a criatura do que o Criador, e ele busca a mentira. Então Davi prega para o povo, para que haja arrependimento. Ele diz: sabei, porém, que o Senhor distingue entre para si os piedosos, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. E aqui é como se ele estivesse pregando, chamando estes homens que se levantaram de maneira errada, que se levantaram contra ele, ao arrependimento, dizendo que Deus, ele conhece o piedoso, e o piedoso, quando ele clama, Deus escuta a sua oração.
Por isso a importância de colocar continuamente a vida na presença do Senhor e vigiar para que assim seja, para que o nosso coração não vá após as coisas que não agradam a Deus, mas que nós permaneçamos na presença dEle, clamando a Ele, mesmo nos momentos de dificuldade, e se torna piedoso, ou se torna com Deus aquele que o busca, e dEle é conhecido, de Deus é conhecido aquele que o busca. Deus, Ele conhece, Ele sabe quem é o piedoso, e Ele ouve quando clama, e assim Davi lança a sua oração diante de Deus, e diz: tem misericórdia de mim, ouve a minha oração, lá no primeiro verso. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Venha fazer o que é certo, trazer diante de Deus o que é certo. O sacrifício de justiça é colocado diante de Deus para agradá-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo. Ele fala: trazei sacrifício de justiça, aquilo que é perfeito, aquilo que é bom, e confiai no Senhor. É um chamado ao arrependimento. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Quem nos dará a conhecer o bem? Deus olhou do céu, não viu um justo sequer. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Em nós não habita bem algum. Paulo, em Romanos 7, ele escreve: o que eu quero fazer, isso não faço, mas o que não quero, faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E na continuidade da carta, ele logo no capítulo 8, ele começa a dizer que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem nos dará a conhecer o bem? Somente o Senhor. Jesus nos fala, quando esteve pregando, e ele diz: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Somente o Pai pode nos revelar o bem. Somente o Pai poderá nos libertar da escravidão do pecado. Somente o Pai, em Cristo Jesus, poderá nos levantar do nosso estado de morte, conforme nós lemos em Efésios capítulo 2, aonde nos diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas pela revelação do Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu vida. Quem é que nos dará a conhecer o bem? Quando nós estamos mortos, nós não conhecemos o bem, só praticamos o que é mal, mas quando nós recebemos nova vida em Cristo Jesus, somos capazes de compreender, ou somos capacitados a compreender o bem pela revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim então somos transformados para a glória do nosso Senhor. Quem nos dará a conhecer o bem? Somente o Senhor. Você que está nos escutando, se essa palavra de graça tem alcançado você, se você ainda não teve o seu encontro com Deus, se você ainda não experimentou uma nova vida em Cristo Jesus, se você ainda não teve este encontro, hoje é dia. Nós estamos em tempo para recomeçar. E que você possa, neste momento, receber a Cristo como seu Salvador. E você reconhecer em Cristo uma nova vida. Pois nele nós temos recebido a vida eterna. E por sua revelação, saímos desse estado de morte e entramos neste estado de vida. Nós nos despojamos do velho homem e nós revestimos do novo, que se renova para a vida eterna. E assim então somos ensinados a fazer o que é bom, o que é agradável diante de Deus. Embora nós estamos neste mundo e vivemos ainda com sequelas do mundo por causa do pecado, porque não fomos totalmente transformados como deveremos ser quando Ele se manifestar em glória, e aonde Ele estiver nós sejamos também. Assim então aqui nos fala a palavra de Deus, que somente Ele poderá nos dar a conhecer o bem. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. E aqui Davi, ele toma do texto da bênção araônica para que apresente a eles a necessidade de que resplandeça a luz do Senhor, e pelo resplandecer da sua face
venha dar entendimento àqueles que andam no caminho da perdição. O Salmo, ele começa com uma nota de clamor. Ouve-me, ó Deus, quando clamo, ó Deus da minha justiça. Ele começa com um pedido, com um clamor a Deus, pedindo que Deus atente à sua oração. A segunda parte do Salmo, o salmista apresenta a palavra de Deus, ele apregou esta verdade para que estes homens que têm buscado o que é mal possam tomar o caminho certo e voltarem para Deus, e que a luz do Senhor resplandeça sobre eles e por isso lhe venha o arrependimento. E termina o Salmo com uma nota de louvor a Deus. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhe hás fartura de cereal e de vinho. E então aqui mostra que a presença de Deus, o cuidado de Deus para com o seu servo, o abençoa muito mais do que qualquer quantidade de riqueza. Qualquer riqueza que venha lhe sobejar, que os bens materiais, eles são transitórios, são passageiros, e às vezes nós colocamos nosso coração naquilo que é transitório, pois assim estava passando com o rei, pois haviam tomado o seu trono, pois desejavam ser rei em seu lugar, tentavam contra a sua vida. Nós vemos todas essas confusões, sejam elas políticas, sejam elas trabalhistas, sejam quais forem, se nós observarmos, todas as brigas se dão justamente nesse interim, nos interesses. Uma vez, conversando com um amigo, ele me perguntou o que é a herança? E eu lhe respondi: herança é o bem deixado por um familiar em prol do outro. E ele disse para mim: não é. A herança é aquilo que o morto deixa para que os herdeiros se matem. Pois as brigas, todas elas, estão dentro deste meandro, dentro das buscas por coisas materiais, achando que elas são permanentes, quando na verdade todas elas são transitórias. Nós do pó viemos, ao pó tornaremos e nada levaremos. O que levaremos desta vida? Nada. Então ele fala justamente a respeito disso. Mais alegria puseste no meu coração do que a alegria deles, quando lhe hás fartura de cereal e de vinho. Mais alegria em mim, porque eu estou buscando a Ti, eu estou servindo a Ti, eu estou em Tua presença, eu estou em comunhão contigo, e na presença de Deus há alegria perpetuamente. Irmãos, tudo pode nos faltar, menos a graça de Deus. É verdade que temos necessidades, mas a palavra nos mostra, como escreveu o salmista: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, porque quem sustenta o justo é o Senhor. A Bíblia aqui, conforme nós acabamos de ler no livro de Salmo, Salmo de número 4, nos falando justamente que Deus ele distingue o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo. E Davi aqui está falando que os do Senhor, aqueles que a Ele pertencem, Ele conhece e ouve a oração. Mas precisamos fazer como o salmista. Quaisquer que forem as circunstâncias, as nossas vidas devem estar confiadas em Deus. A nossa alegria tem que estar no Senhor. O nosso coração tem que estar no Senhor. Porque é Ele quem nos faz viver. É Ele quem sustenta a cada um de nós. É Ele que, por sua graça, não trata para conosco segundo os nossos méritos, mas segundo as ricas misericórdias que se encontram nele. Ele, além de nos salvar em Cristo, ainda cuida de nós.
nos fazendo sobejar em alegria. Como escreve Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Muitos desesperam porque não têm a quem clamar. Muitos desesperam porque não têm em quem confiar. Mas o salmista nos apresenta o caminho certo. Clamar, confiar e esperar em Deus. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Por quê? Porque a alegria daqueles que se levantaram contra ele estava na fartura, no cereal, no vinho, nas coisas que são aparentes, nas coisas que não vão adiante, nas coisas que perecem. Mas a confiança dele está naquele que o sustenta, que o abençoa, que o fortalece e que responde às suas orações. E então ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Aqueles que não têm esperança em Deus andam desbaratinados, perdidos em suas aflições e angústias, se desesperam e se esvaem suas forças, porque neles não há esperança. Mas aquele que está em Deus, sabe em quem confia, em quem colocou a sua confiança, de maneira que o seu pensamento aqui é apresentado dizendo que ele deita e logo pega no sono, porque ele está descansando em Deus. Ele sabe que o Senhor é quem cuida dele, é o Senhor quem sustenta ele. É o Senhor quem o guarda. Da mesma forma que no Salmo número 3, aqui no Salmo número 4, ele fala que é o Senhor que vem dar a ele cobertura e livrá-lo do mal. É o Senhor que, com a sua mão, toma-o e faz da sua mão o travesseiro para o salmista, digamos, para que ele descanse, para que ele confie, para que ele possa dormir sossegadamente, porque há um Deus que zela, há um Deus que vela, há um Deus que cuida. E a nossa esperança está no Senhor, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Se você tem lançado diante dele o seu clamor, ele atentará para você, ele ouvirá a sua oração e dará cabo ao mal que se levantou contra ti e virá em teu socorro. A nossa confiança tem que estar em nome do Senhor. Então, meus irmãos, assim como o salmista confia a sua vida em Deus, que possamos confiar também, esperar nele sossegadamente, e que você confie em Deus, porque o Senhor é quem nos sustenta por sua graça. Nele nós vivemos, movemos e existimos. Que o Senhor te abençoe.